existe uma disputa interna do partido para sair um candidato daquele partido para disputar a eleição que foi convocada. Seria uma prévia. Uma prévia, exatamente. Cada partido seleciona o seu. Arrisca ter partidos que não tem outros candidatos interessados e vai. Não é quase uma homologação de um candidato. Agora, o partido que tem um ou dois ou três, eles disputam entre si, aquele mais eleito, aí sim ele vai para a eleição do distrito eleitoral, na data convocada. É o que acontece no Brasil com relação a prefeito e governador, né? Então a mesma coisa funciona aqui, mas só que para voto de deputados e vereadores também, né? O vereador também acompanha o mesmo raciocínio, né? Voto distrital. Exatamente, é a mesma filosofia. Mas não há um partido por trás dele. Ele é um candidato da população. Então, se ele se acha, vamos dizer, competente para tal, ele lança seu nome e com a sua plataforma ele divulga e eventualmente ele é eleito. E como é que é feita essa divulgação, já que não tem horário eleitoral gratuito, não tem outdoor, não tem... Como é que eles fazem? Eles vão de porta em porta? Exatamente. O que existe muito é o... Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Saúde e vida longa. Tá cheio de ufa de candidato aí. Cara bonito, maquiado, mascarado. Tira essa máscara do seu coração, cara. Apresenta assim, como o Tenente Lara, o As de Ouro. Vote no abestado. Chega de ladrão, vota no Papai Noel, 1919. Flávio, 2036, deputado federal. Porta a porta, as reuniões chamadas coffee meetings, que a pessoa vem, convoca o candidato da região, que mais tem simpatia, chama os amigos, os vizinhos, o candidato tem a oportunidade de divulgar a plataforma, e com isso vai angariando apoios, a ideia dele vai ganhando força, e, em geral, ele é eleito, os melhores. Então não existe aquelas campanhas publicitárias milionárias que tem no Brasil? Não se compara aos volumes que se gastam no Brasil, com trio elétrico, com outdoors em toda a esquina, não. Carro de som, não existe isso aqui. O que existe é os candidatos que têm um poder aquisitivo maior pagar um staff, uma equipe mais valiosa, isto é, mais custosa, um coordenador de marketing. Mas o que vale mesmo para ganhar uma eleição aqui são as ideias. Se a pessoa tem ideias, tem uma boa penetração, com certeza a chance de ser eleita é muito grande. Porque aqui, detalhe, uma curiosidade, Felipe, quero até salientar. No Brasil, em geral, quem briga entre si são os candidatos. Isso. Aqui no Canadá, quem briga entre si são as ideias. Isso, compreende? Muito bom. O debate é mais fomentado, o debate é mais incentivado. Existe uma associação do bairro que convoca os deputados entre si, às vezes patrocinados pelo jornal local, às vezes patrocinados pela associação de moradores. Eles vão, debatem, mas sempre num alto nível de cortesia, num alto nível de elegância. Você participou ativamente, como eu já falei, da eleição da nossa premier, né? A governadora, vamos dizer assim. Algum fato, alguma coisa que você queira colocar? Como é que foi essa participação que teve, Cacá? É interessante porque eu tive a experiência da política no Brasil, num aspecto municipal, e hoje eu vejo aqui na província de Alberta, no Canadá, como é facilitado o acesso ao candidato, como o candidato ele não se autodenomina uma autoridade, ele é quase que um cidadão comum, imbuído de uma missão e... Se for eleito, ótimo. Se não for, ele deu a contribuição dele, cívica. E depois de eleito, é possível acesso Isso. Você tem tido acesso a ela depois? Porque você não assumiu nenhum cargo no governo, nada disso, né? Você trabalhou como... eu era voluntário da campanha, em certos aspectos, e foi muito interessante, foi muito recompensador. Porque você vê no dia a dia como é, vamos dizer, gerenciado uma campanha aqui na província de Alberta, campanha essa vitoriosa, então você acompanha o dia a dia do candidato, você acompanha as tensões dos eventos, a apuração, a consagração, e ela foi designada líder do Partido Conservador. Então certo. Ela está exercendo um mandato que era do antecessor até que sejam convocadas eleições provinciais. O que é importante salientar também, Felipe, a estrutura da província. Por exemplo, a partir do momento que existe uma nova premier,
no caso seria um novo governador no Brasil, não existe aquela troca, vamos dizer, de saem 10 mil funcionários, entram 10 mil funcionários de cargo de confiança novos. Não. Ah, não? Não. A estrutura, praticamente 90% dela é profissional, isto é, independente de quem esteja no poder, vai permanecer, são funcionários. Sério? E interessante, não sabia. Mudam-se os ministros, que são chamados secretários de Estado no Brasil, que com a sua pequeno staff, pequeno gabinete de funcionários, aí eles dão a nova rotina e os novos rumos da política naquela pasta específica. O que difere bastante do Brasil, que não existe uma continuidade nos projetos, isto é, se está se pensando em fazer uma ponte naquele lugar, vai que por um capricho de um outro governador, ele desloca uma nova consultoria para fazer em outro lugar. Nós temos um exemplo emblemático em Fortaleza, o metrô de Fortaleza. Eu morava em Fortaleza quando eles começaram esse metrô, acho que há uns 13 anos atrás. Já imaginou isso? 13 anos atrás eles começaram a fazer uma obra. E aí, o que acontece? Era um governador de um partido, numa outra eleição, esse partido perdeu a eleição, então o governador mudou de partido, e aí não vamos mais mexer com esse negócio desse metrô não, deixa aí. E aí ficou lá, o que começou, as colunas, as coisas, e a gente vê muito isso no Brasil, né? Pontes que não são terminadas, hospitais que ficam pela metade, coisa que ninguém vai atrás. Por quê? Exatamente porque, isso que você falou, quando tem um novo partido que se elegeu, os projetos do partido anterior parece que são lixo, né? Exatamente. O que é triste, porque às vezes são boas ideias que mereciam ser, vamos dizer, implementadas ou continuadas, e existe uma interrupção. Porque os bons projetos públicos, em geral, não são de 4 anos, como são os mandatos no Brasil. São projetos que atravessam talvez 10, 15 anos. No entanto, com a mudança sucessiva dos governos, perde a continuidade, perde a razão de ser, e ficam valores gastos sem finalidade, sem retorno. Enquanto outros começam, enquanto outros já estão sem finalização. É triste. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Você votando em mim, eu vou estar em Brasília e vou estar, na realidade, fazendo o coisa da vida de nosso Brasil, a nossa vida, o nosso momento, o nosso coisa que nós temos. No Brasil, nós não temos o voto distrital, e eu não consigo entender por que o voto distrital ainda não foi colocado para funcionar. Como é que funciona o voto no Brasil? As pessoas, você sabe disso, mas só esclarecendo para os nossos internautas, os candidatos recolhem votos de vários lugares da cidade, inclusive dos bairros pobres, dos bairros de periferia, dos bairros mais distantes, e depois que eles se elegem, eles vão morar nas zonas mais privilegiadas, né, nos bairros nobres, e aqueles bairros de periferia continuam abandonados, continuam sem a estrutura até a próxima eleição, quando eles de novo vão lá e prometem 1001 coisas que já sabem não vão cumprir, porque eles não precisam mostrar serviço naquelas regiões, e se eles conseguirem juntar um pouquinho de voto em cada área da cidade, eles conseguem a quantidade de votos necessária para se eleger e continuar no poder. Isso é uma estupidez imensa. Por quê? Porque, como já foi falado mesmo, eles se elegem e depois eles não estão nem aí para a população de baixa renda, né? Aqui no Canadá, ao contrário, como nós temos o voto distrital, que funciona a todos os níveis, o resultado disso é que as cidades elas são homogeneizadas, os bairros, é claro que nós temos bairros de gente mais rica, né, aqui, casas de mais luxo, enfim, mas a infraestrutura ela é toda igual, independente do bairro. Nós temos calçadas, nós temos rede de esgoto, rede de água, enfim, toda a infraestrutura de uma maneira mais ou menos padronizada, independente do bairro que você escolhe para morar. E isso eu não consigo entender por que no Brasil não se adota o voto distrital. Eu espero realmente que esse vlog comece a gerar uma inquietação nas pessoas para que elas possam divulgar cada vez mais e exigir, né? Essa é a minha esperança. Assim como nós tivemos a lei da ficha limpa, né, que recentemente foi aprovada, que foi um projeto que começou com a iniciativa popular. Eu acho que a iniciativa popular também ela poderia começar a fazer propostas nesse sentido, de que o candidato, desde o vereador, deputado, ele só receba votos
daquela região que ele se candidatou, como é aqui no Canadá, e aí, como você estava falando, né, então ele tem que prestar contas. Em geral, o candidato que foi eleito, ele realmente é presente, ele, em geral, tem um escritório da sua própria, chama-se Constituency Office, eu não saberia nem dizer em português. Da sua região, né? Que ele do mandato, é um escritório do mandato. Isto é, ele tem um funcionário, ele tem papéis referentes à gestão dele, ao mandato dele, e todo aquele cidadão daquele distrito eleitoral que necessita de alguma informação por parte dele... E o escritório é no distrito? É no distrito. Cada distrito, então, tem um escritório daquele político que se Exatamente. elegeu. E as pessoas têm acesso, então, a esse escritório, podem ir lá e, se quiser marcar uma audiência, podem... Ele estando presente, ele vai receber. Do contrário, existe um funcionário que ele é pago para coletar, vamos dizer, queixas, sugestões, dar informações do mandato, e com isso aumenta o nível de interação com a população que o elegeu. Isto é, não é uma pessoa que você elegeu que está na capital ou está em Brasília, que você só ouve falar pelo jornal, pela televisão. Não. Ele está ali. Existe um elo de comunicação entre a população e esse candidato. Então, se por acaso você se sente incomodado, você vai lá, faz a sua queixa, eventualmente deixa uma carta para ser entregue para o candidato, e passou um tempo, com certeza você vai receber uma resposta do candidato. Se não, uma visita dele na sua casa. Caramba. Bem diferente do Brasil. Muito diferente. Cacá, uma coisa também que eu tenho uma curiosidade, queria perguntar. Eu nunca ouvi falar de política, candidatos aqui, que fossem artistas, palhaços, enfim, pessoas da imprensa. Existe isso? Como é que você tem notícia disso, de algum artista que resolveu ser político aqui no Canadá e usou a sua popularidade que adquiriu na televisão? Boa pergunta, Felipe. Eu confesso que não me ocorre nenhum exemplo para mencionar para você. Bons candidatos têm sido eleitos, em geral, com algumas exceções, mas é um sistema eleitoral que, no meu entendimento, funciona e que eu fico muito satisfeito de ter contribuído de alguma forma para a realização da última eleição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. O que eu vou falar em 4 segundos e meio? Solta o cachorro, Giro! Já reformei, muito estofado. Quer se vingar? Manda eu pra lá. A garanto fazer muita coisa e não vou roubar. Eu quero reformar a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Chega de promessas e mais promessas e nada se cumpre. Darcy chutão do balde. Porque o Pinico é o local ideal para se colocar todas as porcarias da política lagoana. Vou manter o mesmo visual. Caçando ratos e corruptos. Show ratos! Super Zepa Federal, número 7001. 001. Rau, 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 rau. A turma do Alibaba estão unidos. Sanguessuga, mensalão, para tapear você, eleitor. Todos são farinha do mesmo saco. Com essa arma aqui, você não sugará mais o dinheiro das crianças e dos velhinhos. Fernando Badia, 16002. Nunca mais você... Para a gente resumir essa entrevista toda, eu acho que os pontos principais, né? Aqui não temos propaganda eleitoral gratuita, né? Aquele famigerado horário eleitoral gratuito que temos no Brasil, que todos têm que aguentar, aquilo privilegia os maus políticos. No sistema eleitoral, como o que nós temos aqui, né? Que é a eleição distrital, onde o candidato de dentro do partido ele tem que concorrer com outros para ser o indicado para aquele distrito, fatalmente, grande parte desses políticos do Brasil, eles não passariam nessa peneira, né, vamos dizer assim. Não passariam. Não. Porque o candidato ele tem que morar naquele distrito e as pessoas morar, né? Tem que morar. Isso é importante. Exatamente. Tem que ter um vínculo com aquela região. E, paralelo a isso, ele... E não só quando era candidato, mas depois que ele se elege, ele tem que também estar morando naquela região? Se ele pretende se reeleger, sim. Certo. Entende? Muito bom ponto. E com relação a essa questão de escândalos, Cacá, de desvio de verba, dessas coisas que a gente tanto vê no Brasil, né? Inclusive a revista Veja recentemente divulgou uma reportagem dizendo que 85 bilhões com B de bola são desviados anualmente no Brasil por corrupção, por politicagem, por essas coisas que a gente tanto vê lá. Como é que é isso aqui no Canadá? Você tem notícia disso?
Aqui eu não vou dizer que o Canadá é um paraíso na Terra. Lógico. Mas que está perto disso está. Que existe corrupção é provável. Na verdade é uma fraqueza do ser humano. Mas a gente vê pela mídia, a gente vê por conversas, que o nível de corrupção aqui comparado ao Brasil e a outros países, é bem inferior. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui com essa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez o Cacá por esse tempo precioso. Espero que você tenha gostado, que você possa, se você gostou, possa dar aí um joinha aí embaixo. Não vai lhe custar nada e vai apenas fazer com que esse vídeo seja mais divulgado cada vez mais, e esse é o objetivo desse blog, que você possa nos ajudar a divulgar esse material para que o Brasil possa acordar de vez dessa letargia que a gente vive, tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê por aí no próximo vídeo.